Quais são os riscos da endogamia ou do incesto? É verdade que impérios inteiros caíram por causa dessa prática. Neste relatório, vamos abordar esse assunto e muitos outros. Há aproximadamente um ano, tornou-se viral o documentário que um fotógrafo fez sobre uma peculiar família americana, os Whittaker, que foi definida como a família mais incestuosa dos Estados Unidos. A endogamia, ou incesto, é a reprodução entre membros do mesmo sangue. Nossa genética traz defeitos e virtude. Quando duas pessoas com diferentes arcos genéticos se juntam, os genes se complementam. E essa diversidade faz com que os defeitos pertencentes a uma ramificação não necessariamente passem para a próxima geração. No entanto, quando essa diversidade não ocorre e os genes de duas pessoas que possuem as mesmas deficiências se misturam, é mais provável que esses problemas passem para a descendência. Portanto, quanto mais avançam as relações incestuosas, mais provável é que apareçam doenças físicas ou mentais. Com essa informação, podemos nos aprofundar melhor preparados no caso dos Whittaker. Mas não nos antecipemos. Vamos conhecer essa família da Virgínia de uma maneira muito particular, com uma lista de famílias incestuosas que vai mostrar como. Essa prática teve um papel de vital importância na queda de famílias reais reconhecidas. Além disso, vamos adicionar uma faixa bônus com um relato aterrorizante, que também inspirou um filme muito assustador e bastante clássico. Vamos ver se vocês conseguem adivinhar de que filme estamos falando e convido vocês agora mesmo para deixar seu like, se inscrever e ativar as notificações. Sejam bem-vindos a este especial sobre famílias endogâmicas. Antes de começar, quero deixar uma pergunta para vocês, vamos ver se sabem a resposta. Quando falamos do Egito, obviamente nos lembramos das pirâmides, dos escravos, do deserto, bem, de tudo que envolve um pouco de toda a mitologia não egípcia. Mas existiu um faraó muito importante que alguns têm uma imagem dele, mas sua imagem real foi totalmente diferente. Uma pessoa que nasceu com muitos defeitos, com muitas deformidades e que teve que andar apoiando-se em bengalas e morreu muito jovem. Sabe de qual faraó estamos falando? Eu o menciono porque obviamente ele foi produto de endogamia e por isso aconteceu o que aconteceu com ele. Se você sabe qual faraó estou mencionando agora, convido você a deixar seu comentário aqui embaixo e também, obviamente, a deixar sugestões para possíveis futuros vídeos. E agora, sem mais delongas, vamos começar. Caso número Romanov. Embora não saibamos, a endogamia está muito relacionada com muitas histórias que já conhecemos, histórias relacionadas a reis, a brigas entre famílias, por exemplo. Vocês sabiam que a endogamia está relacionada de maneira muito próxima com este personagem tão estranho que foi Rasputin? Vou contar para vocês. Acontece que Rasputin conseguiu se tornar uma personalidade porque, com seus métodos pouco convencionais, conseguiu manter vivo o filho do czar, Nicolau. Com essa ação, ele ganhou o respeito e a admiração dos membros da família, o que o tornaria um colaborador constante do poder. A pergunta é, o que acontecia com o filho do czar, o Tsarevich Alexei, que precisava de atenção constante? O jovem sofria de hemofilia, uma doença que impede a coagulação correta do sangue e que, dependendo da gravidade, pode causar a morte por hemorragia, devido a um simples corte. Essa condição havia afetado parte dos irmãos de Alexei, inclusive levando-os à sepultura. Seria uma doença genética herdada por causa do incesto em sua família? Sim, seus pais pertenciam à mesma árvore genealógica, o que fez com que seus descendentes, especialmente Alexei, tivessem muitos problemas de saúde. No entanto, os Romanov não foram a única família real enfraquecida pelos defeitos genéticos causados pelo constante casamento entre parentes próximos. Em outros casos, a endogamia chegaria a ser a destruidora de clãs inteiros. A caça dos Habsburgo na Espanha é outro grande exemplo disso. Com a ideia de se perpetuar no poder, reis de antigamente tiveram um plano nada inteligente de promulgar a reprodução entre membros da mesma família. O objetivo era não ter que passar o trono de mãos e criar um sangue puro, nada mais distante da realidade.
Estudiosos de arte e história concordam que há um detalhe particular que serve como clara evidência da decadência física e intelectual que os Habsburgos sofreram ao longo dos anos. Os retratos familiares. Nestes retratos, pode-se apreciar como os membros desta família possuíam características muito especiais, inclusive deformações que eram produto desta informação genética que ia se deformando geração após geração. Ficaria sabido mais tarde que 9 de cada 11 casamentos dos Habsburgos foram entre parentes próximos. E que, além das especulações que houve sobre sua queda, a verdade é que os Habsburgos não estavam aptos para ocupar um trono. Carlos II foi o último membro da família. Sua incapacidade de se comunicar ou raciocinar e sua esterilidade crônica foram as consequências de anos de casamentos endogâmicos. Sua morte significou o fim daquela dinastia, cujo passo alterou para sempre o curso dos acontecimentos na Europa. Após esses antecedentes, a endogamia começou a ser estudada com maior detalhe e deixou de ser um hábito recomendável. Isso não significou, no entanto, que anos depois não continuaram a existir casos isolados. Casos que ficariam evidentes pelas estranhas consequências que recairiam sobre suas vítimas. Consequências como, por exemplo, uma inusitada pele azul. Caso a família Fugate. Esta história começa no ano de 1958, ou pelo menos essa foi a época em que tudo veio à tona. A verdade é que tudo havia começado muito antes. Naquele dia, no final dos anos 50, houve uma confusão generalizada na sala de espera do Hospital Universitário de Kentucky, em Washington, Distrito de Colômbia. A tarde caía quando um homem chamado Luke Comp entrou agitado nas emergências. Ele estava suado, parecia nervoso e movia os braços de um lado para o outro enquanto gritava. Ele buscava ajuda para a esposa, que estava prestes a dar à luz. Apesar de o pessoal do local estar familiarizado com situações que exigiam uma ação rápida, demoraram um pouco para prestar atenção ao que Luke dizia. O homem, de fato, teve que repetir suas necessidades algumas vezes. Quem estava assistindo não podia acreditar no que via. A pele de Luke era completamente azul e isso não parecia ser tinta. Olhar para ele era tão impactante que muitos dos presentes garantiram que apenas observando o sujeito sentiam uma espécie de tontura. Por força de vontade e insistência, Luke conseguiu tirar os recepcionistas do transe. Quando sua esposa foi finalmente transferida para uma maca, ele se deixou cair exausto em um banco. Enquanto respirava profundamente, um médico se aproximou dele e disse sem rodeios que precisava fazer alguns exames. Luke manteve o olhar por um tempo. Ele sabia que a cor de sua pele não era normal, e é por isso que ele não lidava frequentemente com outras pessoas. Com resignação, ele permitiu que lhe tirassem sangue e o levassem por uma série de aparelhos cujas funções não compreendeu totalmente. Os exames de sangue realizados em Combe confirmaram uma anomalia. O Homem Azul, como ficou conhecido quando seu caso chegou à imprensa, sofria de uma doença hereditária muito rara chamada metaemoglobinemia. Este distúrbio causa nesses pacientes essa estranha coloração semelhante à dos estados de hipotermia. E por qual razão? Trata-se de um distúrbio em que a hemoglobina não consegue liberar oxigênio eficazmente nos tecidos corporais. Mas se ele estivesse certo, significava que Luke não era o único com essa condição. Luke contou a eles que, de fato, a doença havia sido transmitida por seus antepassados. Ao ver que os médicos não compreendiam totalmente, ele optou por lhes contar uma história. Uma história que ele nunca havia contado a ninguém, uma história que remontava a 1820. Acontece que nesse ano, o patriarca do clã, Martin Fugate, se casou com Elizabeth Smith, uma jovem da região. Depois, eles se mudaram juntos para Troublesome Creek, uma cidade bastante despovoada de Kentucky, nas montanhas Apalaches. O casal teve 7 filhos. Desses 7, 3 nasceram com a pele azul. Essa condição fez com que seus poucos vizinhos os vissem como fenômenos de circo. Martin e Elizabeth não sabiam que a cor de pele incomum de seus filhos era parte de um gene recessivo que ambos compartilhavam em seu DNA. Era uma raridade, claro, mas com uma abertura reprodutiva, o problema não precisava persistir na descendência. A pergunta é, por que o tom azul havia chegado até Luke Simple? Cansados de serem apontados na rua, os Fugate se isolaram cada vez mais. Com o tempo, isso resultou em perderem contato com o mundo exterior.
Os 7 irmãos começaram a ter relações entre eles e a pele azul aos poucos foi se multiplicando nesta família. Naquela época, corria o rumor, como se fosse uma lenda urbana, de que algumas pessoas azuis viviam nas montanhas. Depois que Luke contou isso, foi comprovado que mais de 100 de pessoas da família ainda tinham a pele dessa cor. Uma vez que a endogamia terminou e a família começou a se abrir, a alteração genética desapareceu, deixando o Kentucky sem seus famosos homens azuis. Esta história tem um final feliz, mas a que vem agora é um pouco mais macabra. Caso número 2. A família Colt. Este caso ocorreu na Austrália e chocou o mundo no ano de 2012. O horror foi descoberto quando um grupo de policiais foi alertado por um assentamento precário que havia em um campo isolado localizado na zona rural de Victoria, em Nova Gales do Sul. Segundo as denúncias, havia tendas e um grupo de crianças estava vivendo em condições insalubres. Os oficiais foram para o local com assistentes sociais. Sabiam que encontrariam um panorama desanimador, mas nada os preparou para o que encontraram nas terras que haviam sido tomadas por Tom Colt e seu clã. Os recém-chegados depararam-se com cerca de 30 adultos em situação de extrema marginalidade e uma dúzia de crianças praticamente em situação de abandono, algumas delas com deformidades e deficiências. Conforme ficou registrado nas atas, notava-se que as crianças nunca haviam visto uma pessoa fora de seu círculo íntimo. Apenas sabiam falar, faziam suas necessidades na natureza. Não conheciam escovas de dentes e se lavavam com um balde de água que já estava espessa de tão suja. Era evidente que eles não estavam escolarizados e que pelo menos 7 deles tinham dificuldades cognitivas graves. No local havia muitos sacos de lixo, havia um cheiro nauseante e a conexão elétrica era precária e ameaçava causar algum tipo de acidente fatal. Imediatamente os adultos foram presos e interrogados. Descobriu-se que muitos deles tinham fortes deficiências e também foi possível confirmar a origem de todo o horror. Tom Colt teve mais de 10 filhos com sua esposa, June. Depois ele abusou de suas filhas, que tiveram mais filhos, que mais tarde começaram a se relacionar entre seus próprios irmãos e irmãs. Os Colt eram manipulados por Tom, que havia criado uma espécie de seita com mais de 38 integrantes que carregavam seus mesmos genes. Mas é preciso esclarecer que quando tudo isso foi descoberto, Tom Colt já estava morto há 3 anos. Todas as evidências apontam para uma relação incestuosa, intrageracional e de abuso intrafamiliar. Inquestionável, expressou a decisão de um tribunal de menores que tratou do caso. Na mesma decisão, ficou registrado que não havia possibilidade real de devolver qualquer das crianças aos seus pais. O esquema montado pela justiça australiana mostra que havia 4 gerações de incesto convivendo juntas, entre as quais havia 14 menores de idade que eram bisnetos e netos de Tom Colt. 8 membros da família Colt foram processados por incesto, abuso infantil, indecência contra uma criança e perjúrio. Das 80 acusações apresentadas, poucas prosperaram e atualmente apenas 4 Colts continuam presos. Alguns das crianças estão atualmente com famílias adotivas, enquanto outros frequentam programas de tratamento psicológico. De acordo com alguns relatórios, há uma possibilidade de que outros membros da família Colt tenham escapado da batida policial que os deteve e estejam desde aquele ano, fugitivos pelos Estados Unidos, ainda vivendo em uma comunidade fechada e se reproduzindo entre eles. Segundo alguns testemunhos não oficiais, eles trabalhariam em shows de aberrações. E se falamos de aberrações, é necessário voltar a Mark Leita e os Whittaker. E é assim que nossa história volta ao início. Mark Leita é um produtor e fotógrafo americano, e um dos seus projetos contempla retratar pessoas de diferentes estratos sociais, diferentes ofícios e com diversos traços distintivos. O que começou com uma busca por aberrações, terminou em uma amostra da diversidade de seres humanos com os quais se pode encontrar. Seres humanos que desde o exterior já são diferentes e que muitas vezes representam o seu ambiente com seus modos, gestos ou trajes. A ideia deste projeto era mostrar como os retratos são capazes de revelar muito mais do que as particularidades de um rosto. Um policial que conhecia seu trabalho o contatou e disse que ele deveria ir para a Virgínia Ocidental, mais especificamente para a cidade de Oda. Havia lá, segundo o agente, algumas pessoas cuja história talvez fosse interessante para eles.
Ele enfatizou que era necessário que ele levasse a câmera porque veria coisas difíceis de acreditar. Claro que Laita se entregou à curiosidade e seguiu as instruções que aquele oficial lhe deu. Assim, ele pegou uma estrada rural e chegou a uma pequena comunidade. O oficial lhe deu um endereço exato e um sobrenome, a família Whittaker. Podemos afirmar que as coisas não começaram da melhor maneira. Ao se aproximar da casa indicada, Laita percebeu que algo estranho acontecia ali. Aparentemente havia um homem ali que se comunicava apenas por meio de latidos. No entanto, antes que pudesse se perguntar o que estava acontecendo, um vizinho o confrontou com uma arma e disse para deixar os Whittaker em paz. Laita teve que insistir para que o outro acreditasse que ele não tinha más intenções. No entanto, antes que pudesse terminar de se explicar, podia-se ver que da Casa da Discórdia saíam alguns homens que claramente possuíam deformações físicas. Eles pareciam irritados e, embora balbuciassem, a mensagem que professavam ficava clara. Eles não estavam satisfeitos com a presença do fotógrafo. Laita teve que ir embora naquela ocasião, mas logo descobriu o motivo pelo qual a família era tão violenta. Estavam cansados de pessoas indo à sua porta para zombar de suas condições. A que se deviam essas condições? Laita queria saber, mas ninguém pôde responder. De uma forma ou de outra, o homem se obcecava com essas pessoas e as visitava novamente, desta vez escoltado pela polícia. Ele descobriu que um membro do clã morreu recentemente. Ele então propôs à família tirar fotos para decorar o funeral do parente falecido. Os outros tiveram dificuldade em entender, mas quando o fizeram, a tensão entre todos começou a diminuir. Após essa primeira visita, Laita manteve um relacionamento fluido com os Whittaker, que com o tempo apenas aumentaram sua confiança nele. Assim surgiu Inbred Family, dos Whittakers, um documentário que Laita lançaria sobre os Whittaker em seu canal no YouTube. Nesse filme, podemos conhecer 4 membros dos Whittaker: Betty, Lorraine, Ray e seu primo Timmy. Um ano após a estreia em 2021, Betty contou ao cineasta que seus pais de fato estavam relacionados, sendo primos irmãos duplos. Após essa confissão, não houve dúvidas de que as anomalias, tanto mentais quanto físicas na família, se deviam em grande parte a este incesto. É verdade que alguns enxergaram a obra de Laita com morbidez, buscando aberrações nessas pessoas. O resto dos que assistiram ao documentário ficaram impactados com o estado de precariedade em que essa família tinha que se desenvolver. E assim chegaram as doações públicas que ajudaram a melhorar a realidade em que viviam. Esse mecanismo colaborativo aprimorou a casa dos Whittaker. A Instituto Tecnológico de Aeronáutica registrou todos esses avanços. Mantém contato constante com esses indivíduos e se encarrega de que o dinheiro que recebem possa ser bem administrado para proporcionar-lhes uma melhor qualidade de vida. A história foi recebida com ambiguidade, em vez de alegria, porque o trabalho deste artista significou um benefício para a família. Muitos se decepcionaram ao constatar que as vítimas de incesto não eram depravados com uma sede assassina incontrolável. A pergunta é: por que temos coletivamente essa preconcepção de que todas as famílias endogâmicas são monstruosas e violentas? De onde vem isso? Bem, para responder a isso, temos que voltar a uma série de ficções que sempre se encarregaram de mostrar o incesto como gerador de psicopatas. Sem ir mais longe, Wes Craven, criador de Freddy Krueger, lançou em 1977 um filme chamado As Colinas. Tem olhos, em que pessoas da mesma árvore genealógica, que se reproduziam entre si, matavam pessoas para depois comê-las. O que poucos sabem é que isso é baseado em uma história real. Preparados para este bônus track aterrorizante? Este extra, apenas para os corajosos, surgiu entre 1550 e 1600. Supõe-se que em algum momento desses anos nasceu na Escócia um menino chamado Sweeney Binny Sweeney. Ele era parte de uma família pobre e, embora quando pequeno fosse caracterizado por sempre ter um grande sorriso, quando cresceu, seria lembrado como um terrível monstro. O menino não demorou para aprender, por uma necessidade precoce, o ofício de sua família. Muito jovem já era reconhecido como um colocador de telhados e cavador de valas. É desnecessário dizer que naquela época, esses trabalhos exigiam grande esforço físico e eram precarizados. Geralmente eram realizados por pessoas de classe baixa que se submetiam a um escravismo encoberto por parte das famílias ricas.
Entendendo o quão infeliz era toda essa situação, Sweeney não se mostrou muito entusiasmado com o futuro que o aguardava. Por isso decidiu fugir de sua casa com sua companheira, disposto a forjar um destino em outro lugar. Sweeney era mal visto por sua constante insatisfação e seu pouco interesse em se deixar explorar. A mulher com quem ele fugiu tinha má reputação. Era conhecida como Agnes a Negra, e não se sabe bem por que muitos afirmavam que ela era uma bruxa. Também não sabemos como ambos acabaram, depois de semanas de vagabundagem, se instalando em uma caverna na localidade costeira de Galloway. O que sabemos é que isso seria descoberto depois. Para as pessoas, Sweeney e Agnes simplesmente desapareceram do mapa e nada se soube sobre o casal. Até alguns anos depois, quando se soube, uma cena digna de um pesadelo. Segundo se sabe, o homem e a mulher haviam enlouquecido de solidão e fome. Um dia, eles saíram de sua caverna e mataram um viajante para se alimentar dele. A esse viajante desaparecido, logo seguiram outros. Naqueles anos começou a se espalhar a lenda de que os incautos eram arrastados pelas forças do além quando se aventuravam em caminhos proibidos. Uma história que deu a Sweeney e sua esposa uma tela atrás da qual esconder seus crimes. Quando o número de desaparecidos não parou com o passar dos meses, o alarme deu lugar a uma histeria coletiva. Alguns registros da época falam de mais de 1000 pessoas das quais se teria perdido o rastro. Pelo menos até 25 anos depois de tudo ter começado. Foi nesse momento que um homem procurou as autoridades, ensanguentado, espancado e com suas roupas em farrapos. Com voz fraca, ele relatou aos oficiais que um casal o havia atacado junto com sua companheira em uma estrada. Após dominá-los, levaram-nos para uma caverna. Ele conseguiu escapar, mas viu como começaram a comer sua mulher. Os oficiais souberam que essa era a pista que sempre estiveram esperando e imediatamente enviaram 400 homens uniformizados para o esconderijo mencionado. O que eles encontrariam? Os deixaria paralisados. De fato, havia uma caverna e o cadáver de uma mulher, mas os criminosos não eram apenas um casal. O clã era de cerca de 50 pessoas. Sweeney e Agnes tiveram filhos e depois tiveram filhos com seus filhos. O resultado? Um séquito de pessoas com deficiências intelectuais notáveis e uma violência explícita que se comportavam como animais. Todos viviam em estados selvagens, cercados de restos humanos em decomposição. Sweeney Bean e sua família foram obrigados a cavar covas para as vítimas. E após declará-los culpados de múltiplos assassinatos, canibalismo, blasfêmia e muitos outros crimes, eles foram executados. A história é terrível e até hoje se discute a veracidade da mesma. Embora muitos concordem que existem registros da época que sustentam toda a história, muitos outros argumentam que talvez estejamos diante de uma notícia falsa que tinha um claro propósito de difamar os candidatos escoceses ao trono da Inglaterra. O que vocês acham dessa história, farsa ou realidade? Do que não há dúvidas é que existiu um famoso faraó egípcio, ao qual a endogamia trouxe muitos problemas. Lembram da pergunta inicial? Chegou a hora de respondê-la. A maioria de nós ouviu falar em algum momento de Tutankhamon. Alguns conhecem sua história completa, o que significou para sua dinastia e seu legado. Outros o conhecem pela suposta maldição que se despertou quando um grupo de arqueólogos se deparou com sua múmia. Seja como for, Tutankhamon sempre foi sinônimo de um grande poder e hoje sabemos que as coisas não foram bem assim. Tutankhamon ascendeu ao trono sendo muito jovem e morreu, segundo alguns pesquisadores, em 1324 a.C. aos 19 anos. Esses 19 anos, ele teria passado sofrendo das mais variadas doenças. Quando foram encontradas bengalas entre seus pertences e se viu que sofria de malformações no pé e na coluna vertebral, especulou-se muito sobre qual doença ele teria sofrido. Embora tenha sido descoberto que a malária tropical acabou com seus dias, muitos estudos se perguntaram se o mítico faraó sofria de ginecomastia. Síndrome de Marfan, herança recessiva ligada ao cromossomo 10 de Wilson-Turner. Síndrome de Froelich, síndrome de Klinefelter, síndrome de insensibilidade aos andrógenos, ou algo similar. Para piorar, em janeiro de 2005, foi realizada uma tomografia axial computadorizada da múmia de Tutankhamon. E os resultados mostraram que ele tinha um caso leve de fenda palatina e possivelmente um caso também leve de escoliose.
Essa soma de fatores acabou por demonstrar que a explicação mais lógica para seus males era o fato de que seus pais faziam parte da mesma árvore genealógica. Sabe-se pelos fetos encontrados em seu túmulo que ele teve 2 filhos que nasceram mortos. Dito isso, é fácil concluir o próximo passo. A endogamia foi parte crucial da queda da dinastia mais poderosa do Novo Reino. Como fica claro após tudo que foi exposto, quando uma pequena população permanece isolada por erro ou por escolha por tempo demais. A perda de diversidade genética faz com que as peculiaridades genéticas se amplifiquem. Peculiaridades que, na maioria dos casos, apenas diminuem a capacidade evolutiva e de sobrevivência dos envolvidos. Além da nossa educação cultural, existem muitos países onde o incesto não é ilegal. Há países em que até mesmo se incentiva a relação entre primos. Em alguns países, é permitida a relação entre certos familiares, porém o casamento entre eles não é aceito. Agora sabemos que a endogamia não gera necessariamente assassinos, mas sabemos que sua prática desenfreada trouxe grandes mudanças para a humanidade. Muitos sustentam que foi isso que fez com que o incesto fosse demonizado e se tornasse tabu recentemente. E é que, além da nossa evolução, muitas vezes os humanos optam pelo caminho mais curto. E acreditamos que é melhor gerar um medo do que dar um argumento consistente. E até aqui o vídeo de hoje. Espero que tenham se interessado por este especial de famílias endogâmicas, algo diferente do usual. Estavam me comentando diferentes casos, me pediam, então eu disse que o que acontece, se, em vez de fazer diferentes vídeos, fizermos apenas um, condensando todos os casos. Então espero que tenham gostado. Agradeço a todos os membros de Magnus Mephisto que aparecem aqui ao lado, porque graças a eles é que podemos realizar esses vídeos que muitas vezes são desmonetizados e ocultados nas recomendações do YouTube. Se seu nome aparece, ou se deseja colaborar com o canal e acessar vídeos sem censura e sem publicidade, basta tocar no botão unir-se abaixo 24 horas antes do evento. Deixe seu like, inscreva-se e sugira temas para próximos vídeos. Sou Magnus Mephisto, e nos vemos no próximo. Adeus, adeus.